Olá pessoal, tudo bem? Daniel Freitas aqui, fazendo um vídeo agora para contar um pouco sobre a minha trajetória profissional, né? Tivemos alguns comentários, o Bruninho pediu para mim, falou, ó, o pessoal tá perguntando, quer saber como é que você se tornou um cirurgião bucomaxilofacial. E eu vou contar um pouco da história, né? Eu sou dentista, né? Enfim, entrei na faculdade de odontologia, até porque meu pai era ortodontista, né? Um cara bem sucedido, sempre fui muito fãzão dele e, eu queria seguir, né, os passos do meu pai, né? Na época, na verdade, eu pensava muito em cavalos, né? Eu montei durante muitos anos cavalos de 3 tambores, estava muito envolvido, né, no processo, competia em campeonatos, viajava todo final de semana, né? Liderei ali a equipe do Hora Santo Antônio, tive uma carreira de sucesso, né, competindo com os 3 tambores. E nessa fase acabei entrando na faculdade e não tinha muitas pretensões. Eu entrei na faculdade para ser realmente ortodontista. E aí, quando eu comecei a estudar anatomia, quando eu comecei a ver, né, essa parte mais técnica, eu falo que a anatomia foi uma das coisas que me encantou, né? Saber como é que funciona, né, o ser humano por dentro, entender então, musculatura, as artérias, as veias, né, como que funciona, o que cada estrutura tem, é realmente algo muito complexo e muito interessante e intrigante, né? E eu lembro que eu estudei anatomia assim de uma forma muito intensa e era algo que realmente mexia comigo, assim, acho que foi a primeira vez que eu estava estudando alguma coisa que realmente fazia sentido para mim estudar, né? Porque na época da faculdade, do colegial, você estuda ali para, enfim, aprender matemática, física, química, mas você vai estudar, não é aquela coisa que tem um propósito, né? E acho que dessa vez, quando eu comecei a estudar anatomia, eu já me encantei. E aí acabei tendo a oportunidade, aliás, até com um amigo meu, que é o Rui Abdo Filho, um cara fera, hoje ele está em Alfenas, já tem um bom tempo que eu não converso com o Ruizinho, mas ele sabe do carinho que eu tenho por ele, e ele me convidou, ele na época era residente do Centrinho, em Bauru, e ele me convidou para assistir uma cirurgia. Essa cirurgia foi feita pelo professor Roberto Macoto, né, e eu consegui, o Ruizinho pediu, né, eles deixaram eu entrar no centro cirúrgico e acompanhar essa cirurgia. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade, fiquei lá quietinho do lado assistindo, né, foi uma cirurgia de uma fissura bilateral com enxerto de crista ilíaca, né, osteotomia da sagital, mandíbula, mento, cara, foi uma cirurgia maravilhosa, teve umas 5 horas e meia, 6 horas de duração, né? O professor Roberto operou muito bem esse caso e eu fiquei maravilhado com a mudança que aquele paciente teve, né? Imagina uma fissura bilateral, eu lembro dos 4 incisivinhos do paciente, assim, bem pra frente, aquela fissura, né? Ou seja, o lábio riscado dos 2 lados e foi feita toda essa reconstrução e aquele moleque saiu da mesa de cirurgia com o rosto reconstruído, cara. Aí naquele dia eu falei, eu não sei se vai doer, não sei se vai demorar, não sei quanto tempo, não sei nem se vai dar certo, mas eu quero fazer isso, eu quero um dia ser aquele cara, né, que pilota o centro cirúrgico, né, como naquela cirurgia o Dr. Roberto conduziu o caso com uma maestria e realmente eu queria, né, me tornar um cirurgião, né, como ele. E aí dali pra frente eu acabei direcionando os meus estudos para cirurgia, né? O meu pai, eu tive um certo problema com ele, porque ele não queria que eu fizesse cirurgia, na cabeça dele eu tinha que fazer ortodontia, porque ele já estava envolvido na área e que na cirurgia ele não conhece ninguém, que ele não sabe fazer. E meu pai realmente é um cara que ele nunca entrou no centro cirúrgico para assistir uma cirurgia minha, apesar de ser ortodontista, né, trabalhar com a parte do aparelho ortodôntico, ele nunca teve coragem de ir. Ele não gosta de ver sangue, na verdade. Se ele vê uma gota de sangue, ele desmaia, né? Então ele não queria que eu fizesse, ele queria que eu seguisse os passos dele, mas cara, tinha uma coisinha que não me deixava quieto e eu falei, eu vou fazer cirurgia, não quero nem saber, né? E fui seguindo esse sonho. Quando chegou no meu último ano de faculdade, meu pai realmente me apertou de novo, falou, você vai fazer ortodontia? Eu falei, não, pai, eu vou fazer cirurgia. E aí ele falou, olha, cara, tem uma alternativa só para você, eu até permito, né, você fazer cirurgia, permito que eu faça, eu te apoio, né, na verdade, para fazer a especialização, para fazer residência, tá estudando, obviamente eu contava com a ajuda financeira do meu pai, né, e aí ele meio que falou assim, eu banco seus estudos até você se formar um cirurgião, porém eu faço questão que você aprenda ortodontia. E aí meu pai tinha uma escola, né, a Copem na época, ele, né, tinha vários cursos de aperfeiçoamento, também de
de especialização, e eu tive uma oportunidade gigantesca, né, de acompanhar e aprender ortodontia durante essa fase. Então eu comecei a estudar ortodontia antes, né, de terminar a minha graduação, né, na faculdade, e logo que eu acabei minha graduação eu comecei um estágio, né, com o Dr. Eduardo Santana, que foi talvez o meu grande mestre na cirurgia ortognática. Eu tive a oportunidade de aprender todos os primeiros passos com ele, um cara que é brilhante, um baita cirurgião, opera muito bem, e eu acompanhei ele. Fiquei um período de 2 anos e meio, né? Era um programa de prática profissionalizante lá na USP de Bauru. Na verdade, a gente acompanhava os alunos da graduação e basicamente eu acompanhava o Eduardo Santana no consultório dele, nas cirurgias hospitalares, né? Ficava lá ajudando ele, né? E também aprendendo, né? E eu passei um período longo com o Eduardo, muitas viagens e aprendi muito, sou eternamente grato, né? Pelo que o Eduardo fez por mim durante esse meu processo de formação, né? Porém lá ainda não tinha, eu ainda não era especialista, né? Esse programa, apesar de ter acompanhado esse puta cirurgião durante um período aí de praticamente 3 anos, 2 anos e 9 meses, se eu não me engano, foi o tempo que eu fiquei com ele, e eu ainda não tinha o título de especialista. Eu já estava até começando já a operar, já sabia bastante coisa e acabei indo para o Rio de Janeiro, né, através de um grande amigo, que é o Eduardo Favila, que era meu professor durante a minha especialização, foi meu professor na especialização, e eu conheci o Eduardo Favila numa cirurgia do Eduardo Santana aqui em Bauru, né? Então o Eduardo Favila veio acompanhar uma cirurgia e eu acabei conhecendo, e aí, tem a especialização lá, por que você não vem para cá? E aí eu falei, cara, tô querendo realmente, tô precisando fazer uma especialização e te conhecendo, como é que é a situação. Ele me explicou todo o esquema, né? O curso ele era parte na UFRJ, parte na ABO de Petrópolis, era o Dr. Ítalo Gandeman, né, que é o coordenador. Dr. Ítalo, né, um grande amigo, depois eu acabei ficando muito próximo, vou contar essa história aí para vocês também. E fui fazer a minha especialização no Rio de Janeiro. Então eu terminei essa prática do estágio, fui lá para o Rio de Janeiro, né, comecei a trabalhar lá com os professores. Ainda a cirurgia ortognática ela era um pouco diferente da cirurgia ortognática que eu aprendi com o Eduardo Santana, então eu acabei levando bastante coisa, né, como planejamento digital, né, software Dolphin. A gente naquela época já fazia, né, o planejamento 2D, isso foi acho que em 2005, 2006 mais ou menos, né, já tem um bom tempinho. E aí nós começamos a implementar um serviço, né, de cirurgia ortognática. Eu atuava, né, bastante firme, né, no meu curso de especialização, né. Comecei a desenvolver um trabalho também na UFRJ, acompanhando as cirurgias, e aí que eu me tornei que a professora Cida, né, acabei tendo uma oportunidade, sabe aquela oportunidade, falar, nossa, oportunidade da vida, né. Eu cheguei no Rio para fazer um curso de especialização, e aí de repente eu conheço a doutora Maria Aparecida Cavalcante, né, que, uma cirurgiã brilhante, chefe do serviço lá da UFRJ, e eu começo a acompanhar as cirurgias dela, e ela vem e fala, olha, Daniel, me chama de Paulista, né? Paulista, você não quer vir aqui dar uma aula para meus alunos, explicar como é que funciona essa parte do planejamento 2D, né? Dessa parte de planejamento de cirurgia ortognática, né? A gente, né, tem uma metodologia um pouco mais antiga, a gente queria, né, ter uma aula contigo, né? E aí eu lembro que eu dei essa aula, os alunos gostaram, e aí na sequência ela pediu para que eu fizesse uma cirurgia com ela. Falou, olha, Daniel, vamos planejar, vamos operar esse caso junto aqui, né? Você pode participar comigo? Eu falei, nossa, claro, né, professora? Né? E aí eu acabei operando esse casinho com a doutora Cida lá na UFRJ, e ela acabou me convidando para ficar com ela como professor convidado. Eu estou lá até hoje, né, ainda ajudo na UFRJ, né, sou meio que responsável sobre essa disciplina da cirurgia ortognática, obviamente, né, junto da doutora Maria Aparecida, que também é minha sócia hoje, trabalhamos juntos, né, o doutor Ítalo Gandeman, na época, né, logo nessa época aí que eu comecei as primeiras cirurgias lá na UFRJ, ele teve uma leucemia, teve um câncer de próstata, e acabou tendo que se afastar do consultório, né? Uma situação um pouco difícil para ele, e o consultório ainda tinha muito paciente do Dr. Ítalo, um cara super conhecido. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Ítalo foi 40 anos chefe do maior hospital de trauma do Rio de Janeiro, Souza Guiar, né? O coordenador de curso de mestrado, doutorado. O Dr. Ítalo é um cara que fala 5 línguas, enfim, um cara, né, extremamente competente. E o Dr. Ítalo parando de trabalhar por conta da situação de saúde que ele tinha, e a doutora Cida me oferece, né, para trabalhar e atender os pacientes do consultório do Dr. Ítalo Gandeman. E aí naquele momento eu falei, né, essa oportunidade da vida, na hora, né, eu peguei, né, acabei
assumindo essa sociedade, né, no consultório do Dr. Ítalo, e estou lá até hoje, né, continuamos sócios, né, depois até teve uma situação curiosa, né, o Dr. Ítalo, ele já tem, acho que 86 anos hoje, né, já são bem mais velhos do que eu, na verdade tem idade para serem meus pais, né, e como são, né, meus pais carioca, eu sempre trato assim, tanto o Dr. Ítalo quanto a doutora Maria Aparecida, e eu acabei depois me tornando padrinho, eles foram meus padrinhos de casamento, e eles tiveram um casamento depois, um pouco mais à frente, eu acabei sendo padrinho de casamento deles. Isso é uma coisa que me enche de orgulho, né? Acho que foi uma honra muito grande, e dividir o centro cirúrgico com a doutora Cida, né, durante todo esse tempo foi algo incrível, né? Esse daí foi o começo dessa minha trajetória, né, profissional. Logo depois que eu terminei a minha especialização, eu continuei na UFRJ, né, com a Cida. Eu estou no Rio de Janeiro, como eu comentei, até hoje, e aí depois eu acabei engatando, né, o mestrado e o doutorado. O mestrado e o doutorado eu fiz aqui na USP de Bauru, na área da ortodontia, né, até por entender que, cara, eu entendo que tratar deformidade dento-facial é a capacidade que, sei lá, o cirurgião e o ortodontista tem de esculpir uma face movimentando dente, movimentando o osso, né? Eu sou muito grato ao meu pai ter me obrigado a fazer ortodontia na época, porque naquela época eu não tinha essa visão, né, do tanto que era importante, né, entender e aprender sobre ortodontia, né, o quanto isso faz diferença nos resultados dos casos clínicos, né, e enfim. E hoje, obviamente, eu recomendo isso para os meus alunos, né? Ensino isso para os meus alunos, porém, na época, quando eu fui fazer o mestrado, eu acabei optando por atuar na área de ortodontia, justamente para poder estudar um pouco mais dessa parte de movimentação ortodôntica. Eu já tinha ficado praticamente 3 anos com o Eduardo, foram mais 2 anos na pós-graduação, na especialização, e estava operando já muito bem, já estava com um volume bem legal de cirurgia, e acabei, né, preferindo e optando por seguir os estudos na ortodontia. Né? Fiz o mestrado, doutorado, e durante toda essa fase, todo esse processo, eu comecei muito cedo com alguns cursos de formação. Eu acho que isso daí também pode ficar para um próximo vídeo, né? Hoje eu atuo formando profissionais, né, treinando e capacitando cirurgiões bucomaxilofaciais na cirurgia ortognática, né, na Odonto Academy. Hoje eu tenho mais de 40 alunos, né? Já tive mais aí foram quase 20 turmas, né, de cursos presenciais, e enfim, né, acho que mais pra frente pode ficar no outro vídeo, né, Brunão? Brunão que trampa comigo aqui, aí a gente conta um pouco da história, né, de como aconteceram esses cursos de formação, né, podemos relembrar aqui as turmas, né, quem foram, a turma 1, a turma 2, as pessoas, porque tenho grandes amigos muito queridos que eu acabei fazendo ao longo da minha trajetória, da minha carreira profissional, né, tanto operando, né, os pacientes, as pessoas que a gente conhece, como também ensinando, né? Foram muitas amizades criadas, muitos relacionamentos positivos, e isso é uma coisa que me deixa realmente muito feliz, né? E acho que é isso, né? Então pediram para eu contar um pouco como foi a minha trajetória, né, na cirurgia bucomaxilofacial, e foi isso que aconteceu, né? Começamos lá atrás, né? Acho que eu só não contei a primeira cirurgia que eu fiz, né? Eu fiz bem jovem ainda, foi bem nessa época que eu fui para o Rio de Janeiro, né? Acho que logo no primeiro semestre acabou pintando, e eu tinha ainda 24 anos de idade. Eu comecei muito cedo, me formei muito cedo, né? Entrei na faculdade com 17 anos, e é isso aí, né? De lá para cá foram muitos casos, mais de 1000 casos operados, e graças a Deus, né? Eu sou um cara realizado, né? Eu sei que, assim, da responsabilidade da missão que é tratar deformidades dento-faciais, né? Ensinar também, talvez uma responsabilidade maior ainda, porque aí, né, a gente acaba chegando em mais pessoas, o impacto acaba sendo maior. E, acho que se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, acho que eu não mudaria absolutamente nada, né? Sou muito feliz com o que eu faço hoje, sou muito feliz com a minha história, e estou seguindo em frente, né? Trabalhando e construindo novas histórias. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Gostou? Dá uma curtida aí, né? Faz inscrição no canal, ativa o sininho, porque isso aí sempre ajuda a fazer com que esse material chegue a mais gente. Beleza? Valeu e até breve.